bateia aqui temos duas versões. Na verdade, na região começou por se utilizar a chamada Acunca, que era uma bateia feita de cortiça, era retirado dos floreiros, e depois mais tarde então as bacias em chapa de zinco, como estas que temos aqui. Há dois tipos, esta é a bacia dita modelo americano e esta é o modelo brasileiro, que foi o modelo que nós levámos para a África, foi o modelo que levámos para a América do Sul. Para além deste material iremos ver também a caleira, que já lá fomos colocar no local por ser um pouco mais pesado, depois falaremos um pouco sobre a importância da caleira. A caleira foi trazida, ou foi inventada, digamos assim, pelos romanos, e depois mais algumas pequenas ferramentas que faziam parte dos acampamentos que estes seminómadas, digamos assim, faziam. Alguns vinham de fora, nesta região tínhamos essencialmente gente a vir de Penha Garcia para sul, para a zona do Tejo, onde faziam campanhas de algumas semanas, e depois então vinha gente de um pouco do todo lado, do centro da região de Arganil, por exemplo, vinha também bastante gente para esta zona. No início do século, inclusivamente, vieram noruegueses, mas pronto. Isto para dizer que foi uma atividade que durante centenas, se não milhares de anos, envolveu de alguma forma as comunidades locais e gente que vinha em determinadas alturas, por diferentes contextos históricos, em busca das riquezas daqui da zona. Vamos ver o que é que vamos conseguir encontrar, ou o que é que vocês vão conseguir encontrar. Como é que era feita a prospeção na época? Iam até aos locais indicados pelos povos indígenas que aqui habitavam, que já faziam a sua atividade mineira, ainda de uma forma bastante artesanal, tal como aconteceu até aos dias de hoje, até muito recentemente, e identificavam estes lugares, estas zonas, na desembocadura de gargantas, como esta aqui, o canhão fluvial do Erges, onde portanto, as águas correm e aqui perdem velocidade a partir do momento em que o vale alarga e depositam sedimentos. Portanto, é nestes depósitos que os romanos inicialmente se instalaram e depois, procurando perceber a origem deste ouro, trazido pelo rio, foram subindo, este e outros rios na região, associado aqui ao Aurífero Artagos, o Tejo Aurífero, vinham subindo todas estas linhas de água, entrando em contacto de uma forma mais ou menos pacífica com os povos que existiam nesta zona e procurando saber as origens deste ouro. De onde é que vem o ouro trazido atualmente pelo Erres? Basicamente da erosão dos depósitos um pouco mais antigos, cerca de 5 milhões de anos, que existem na zona das Termas de Monfortinho. Aí os romanos instalaram-se à grande e foram explorar uma área com uma extensão de 5 km. Ainda no final da década de 80, indícios da década de 90, os espanhóis andaram a fazer prospecção na área e identificaram ainda como reservas cerca de 1 tonelada de ouro possível de ser explorado naquela zona, mesmo depois dos romanos passarem, e normalmente os romanos eram bastante... limpavam bem os locais por onde passavam, sobretudo no que diz respeito à exploração de recursos minerais, sobretudo no que diz respeito ao ouro, porque o ouro a partir do século I depois de Cristo passa a ser basicamente o suporte da economia do Império. Ainda procurando as fontes, as origens deste ouro e do ouro mais antigo, continuaram a subir na direção das cabeceiras do rio Erres e identificaram os filões que estão associados a estas massas graníticas onde nós nos encontramos, esses filões de quartzo com algumas mineralizações de ferro, de cobre e de arsénio, espíritos, são elas que contêm este ouro. E, portanto, aí deu origem à exploração mineira do tipo subterrâneo, em galeria ou em poço, como ainda se pode encontrar aqui nesta zona da Serra da Gata espanhola até à Serra da Malcata. E pronto, esta é um pouco a história do ouro no período romano nesta zona. Aquilo que nós vamos fazer a partir de agora, vamos descer, vamos ter cuidado porque o trilho agora vai atingir as zonas de maior declive, tenham só algum cuidado para não torcer um pé. Vamos, com o João Geraldes, ele vai nos identificar um sítio e depois vamos, já que somos bastantes, e as bateias não são muitas,
o que vamos fazer é, as pessoas que estão com mais pressa, começam logo a batear, portanto, sedimentos nas proximidades. O João Jorge vai indicar sítios onde, também vamos falar sobre isso, onde não é em todo lado que se encontra ouro, ou não está disperso por aí. Começam logo a batear as primeiras 10, 12 pessoas e depois as outras irão comigo e iremos colocar outro sistema de concentração de ouro em funcionamento para aquelas pessoas que tiverem um pouco mais de tempo para o fazer. Sendo que a probabilidade de encontrarem ouro também é maior com este sistema, com o sistema da caleira. Bom, vamos continuar. A concentração do ouro tem a ver com o facto de estarmos aqui mesmo à boca do canhão do Eres. Reparem que para Montante, portanto, o rio corre para sul, a Montante o vale é bastante mais apertado e a partir daqui o vale espraia-se bastante, abre bastante e a largura do leito do rio a partir deste ponto é muito mais larga. Nas zonas onde o leito do rio é mais estreita, o rio ganha velocidade, ganhando velocidade aumenta a sua capacidade de transporte e dessa forma consegue transportar não só os sedimentos de maior dimensão, como sejam estes seixos todos grandes, estas pedras grandes que vocês veem aí, como também, apesar de mais pequenos, os sedimentos mais pesados. Dentre os sedimentos do tamanho dos grãos de areia, existem grãos mais pesados que outros conforme a sua composição. Os grãos de areia mais ricos em metais vão ser mais pesados do que aqueles que são basicamente só sílica. Eu parei aqui porque aqui está bastante fácil de recolher a amostra. Reparem, estamos aqui numa zona que fica, quando o rio corre, fica protegida. Cria-se aqui um turbilhão onde vão ficando só os sedimentos mais pesados. O ouro fica preferencialmente acumulado nestas zonas mais ricas em argilas. Vejam que isto aqui é praticamente só argila. Vamos apanhando amostras aqui e ali, vamos despejando para as bateias, cada um vai ficando com uma, que é para depois nos juntarmos ali todos. Ok. O objetivo é que, para já que o movimento que nós imprimimos à bateia, sempre com a água a entrar e a sair, estão a ver? O que é que vai acontecer? O sedimento dentro da nossa bateia vai se agitar e os sedimentos mais pesados vão decantando para o fundo e os mais leves vão ficando à tona. E aqui é uma forma de vocês também ficarem um pouco. O gajo estava-se a querer escapar. Era o que estava ali, exatamente. O gajo estava-se a querer escapar. Como é que isto funciona? Muito simplesmente utiliza os princípios da hidráulica, observando basicamente um perfil do rio, olhando para o perfil do rio. O que se faz é, uma vez que a densidade do ouro é 19 vezes superior à densidade da água, e esta areia de quartzo tem uma densidade apenas 2,5 vezes superior à da água, como devem calcular, utilizando água corrente, vai haver uma separação rápida e relativamente eficaz por estes processos bastante artesanais do material, dos minerais que são mais pesados, como os minerais de ferro e o ouro, daqueles que predominam aqui na praia, não é? Que é a areia de quartzo e feldspato. Portanto, aqui, pura e simplesmente, coloca-se uma armadilha artificial que responde a estas grandes rochas que vamos encontrando ao longo do curso do rio. Exatamente, está de acordo. E portanto, todas estas pequenas barragens servirão para seletivamente ir separando o que não interessa daquilo que nos interessa, que vai ficando retido no fundo. Portanto, a água vai lavando, vai transportando a areia de quartzo por cima e progressivamente para baixo vai-se acumulando os minerais de ferro e o ouro, que são mais pesados, e os minerais de titânio também. É um processo muito básico, que então requer que a gente vá buscar uns baldes de terra, vamos colocando aqui, enquanto outros irão com outro balde, tirando a água, colocando a água, vertendo a água, sempre de montante para jusante, deixando a água circular, deixando que as argilas e a matéria orgânica vá saindo,
selecionando também tudo o que é seixos maiores que se podem retirar à mão e deixando que fique no fundo aquela terra mais fininha que é onde vamos encontrar o ouro. Se tudo correr bem. Olha, agora que estejam em boa hora, no dia bom, no local exato comigo, que eu vou fazer do meu melhor para encher as papinas, como diz, cheio, para vocês levarem a emoção completa para casa. E quando sair da Salvaterra, levem um sorriso assim grande, que é aquilo que eu peço. Este era um dos pontos que tínhamos nós, porque muita vez a gente saía de casa, não sabia qual era o caminho que ia apanhar. Ou bem que entrava por lá, ou bem que entrava por aqui. Todas as duas vão ter ao mesmo. Com caminhos diferentes, mas a gente estava de um jeitinho para irmos a ter ao mesmo ponto. Onde está uma zona chamada Santa Cabra, onde estivemos ontem, que a gente descia a Fraga, passávamos diretamente. E o outro mais fácil, que é onde vamos agora, chegávamos ao rio, passávamos o rio descansadinhos, porque já sabíamos que o Arascal que estava numa outra zona. Às vezes que havia aqueles curiosos para ganhar dinheiro para o fim de semana, guardas mesmo, metiam-se assim e passavam. Havia assim apenas a gente ali em cima estava uma capoeira, que o meu pai, que em paz descanse, numa ocasião fechou o guarda-escal lá dentro. Porque estavam 5 e 6 para sair da casa de um tio com as mochilas às costas. Iam para cima para mim. Veja bem, Sarsa lá maior e século XX depois. Tinha 2 rios a passar. E ali, quando saíam de casa, havia sempre um que ia dar uma voltazinha a ver se tudo estava calmo. Se eles ouvissem pássaros, melros e não sei o que mais, pássaros à noite a mexer-se, a piarem, um cano atrás, era bom sinal. Ninguém passava. E eles iam descansados. Agora, se eles estivessem tudo caladinho, os pássaros já tinham piado e os cães já tinham ladrado, já sabia que havia por lá alguém escondido. E naquele caso estava um metido dentro da capoeira das galinhas. Ao passar, o meu pai ouviu e a ver aqueles forrolhos, aquele forrolho em ferro para trancar a porta, não é? E a minha cruz, trancar a porta. E viu que estava aberto, e então o que é que fez? Fechou. Vira para trás, chega aos amigos, vamos cá embora. Ele já está dentro da capoeira. Mas não sabia quem era. Sabia que era um guarda-fiscal, mais ou menos, mas sabia quem era. Só soube que era um guarda-fiscal no dia seguinte, quando a senhora foi tirar as galinhas fora, abriu a capoeira e estava o guarda-fiscal dentro. Ora, imagina bem, aqui nos cafés. Os cafés que eles bebiam todos juntos. Guarda-fiscal e não sei o que mais, bebiam todos juntos. E depois, hoje ficou na capoeira. Quem foi? Quem não foi? Estava lá um guarda-fiscal, ficou assim, ficar um bocadinho vermelho e tal. E foi o Freixo, que era do Romanial. Porque aqui, as fronteiras, aqui as raias, davam guarda-fiscais, eles já que davam os guarda-fiscais, porque todos eles sabiam que era o contrabando. Todos eles tinham feito, não é? Isto agora, o silêncio que estamos a fazer agora, faz um bocado a vida cá atrás aquilo que se passava antigamente. Aquilo era arruda, não era? Chamada, veja as diferenças que há. Chamada, famosa erva doce. Ah, exato. Erva doce. Antigamente, os fabricantes de bebidas metiam na garrafa e depois cristalizavam e faziam o anis. Sim. Não era aquilo é arruda, acho eu. Não era aquilo que ele dizia. A arruda cheira muito mal. Pois é, não gostei do cheiro da arruda. Era o raminho. O raminho que ia dentro da garrafa do anis. Depois era cristalizada, ficava o açúcar agarrado assim aqui. Lembro-me de ver nas garrafas. Na garrafa do anis. E há repousados de fundo. Na Madeira fazem Pois. Vocês não tinham um sítio de descanso, do lado de cima até cá abaixo? Era sempre a andar. Quando a gente descansava, mandava abaixo. E a gente com vontade de chegar a casa a gente nem pensava. Não pensava em descansar. Nem a gente pensava sequer pelas guardas. Aconteceu várias vezes com a minha mãe. Aquelas pessoas que tinham aquelas saias fortes, muito rabudas, muito compridas. E quando ia com um colher ou 2 de café, passava ao pé do cemitério e ela lembrava-se lá dos mortos. Portanto, ela tinha medo, era muito. Os mortos para ela, tremia. Eu passava ao pé do cemitério lá em cima, lembrava-se lá dos mortos. Que mortos! Estava à espera que houvesse um guarda-fiscal que tocasse o apito e disse: deixa-me ir tirar o seu café. A preocupação dela era essa. Era o guarda-fiscal, não eram os mortos. Já estamos todos, não? Já está tudo? Ora bem, onde vocês estão agora, há aqui um pedaço de calçada romana. Aqui até baixo. Porque aqui abaixo, vou-te explicar, havia um moinho. Um moinho que só trabalhava quando o rio tinha água. Por isso, quando estava seco, o rio estava seco, não havia moinho.
vindo daí a história, diz aos mais velhotes, o meu avô já dizia a mesma coisa, vindo daí a história da zona do Moinho do Seco. Pois, O Moinho do Seco, porque quando o moinho não tinha água, era toda a gente. pois. O Moinho do Seco. Onde é que vai o Moinho do Seco? E vinhamos muitas vezes aqui a buscar aquelas lenhas, era proibido cortar nas Vinham árvores. na água, não é? Na água, a gente cortava aos pedacinhos, sobretudo no Natal. Tinha que haver uma rachazinha em casa muito bonita para a velhota aquecer o azeite e fazer os filhoses. Que se guardavam aquelas filhoses feitas depois no cesto. Guardava-se, está aqui uma pessoa a rir-se. Guardava-se no cesto e a gente íamos comendo bocadinho a bocadinho. E as últimas que lá havia, eram tão bons, eram os que mais bem sabiam. Durinhos, mas eram os melhores que lá havia no cesto. Filhoses que faziam cá durante as festas, não é? Pois. E mesmo até as madrinhas era o hábito de fazer um saco, fazer uma rosquinha grande com fruto, chamado o bolo do rei, como é que chama agora, faziam à maneira de cá e davam aos afilhados. Era uma alegria irmos à casa da madrinha e aquele que tinha uma madrinha mais ou menos com poder, olha, uma alegria. Atravessava a rua umas poucas vezes para mostrar o saco que levava para casa. Bem, como vocês veem aqui, antigamente aqui o moinho havia moagem, estão lá as pedras, está lá a passagem da água, está lá tudo. As comportas, aqui mais abaixo. Só que o moinho há uma pedra do outro lado e uma pedra deste lado, que havia de um lado e do outro. E quando se juntavam cá havia aquela irmandade. Às vezes até se casavam os moleiros, com as moleiras de um lado e do outro. Olha um grifo, chama-lhe o Brito Osso. Ainda diz a Quercos que nós afastamos os animais. Afastamos os animais nós? Não fazemos mal nenhum. Claro. Olha lá voar, Chama-lhe Nosso com paraíso. paraíso. A gente cheira. Olha, vem escorrer água. Eu tenho lá em casa, um tobilho pedaço, a minha mulher Não, a trouxe. flor não é assim, o milho não é assim. Pode ser outra Cheirinho, coisa. é? Orégãos? Os orégãos estão também. Não é. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Isto é renascente. É uma sensação. Alguém tem um copo? Tiago tem sede. É melhor passar por água primeiro, senão vai saber a A cerveja. cerveja. Então é para mim. Vai ter. Vamos provar. Não há melhor que isto. Comprávamos um café aqui a 8 e não vendíamos aqui a 16. Ali, los grandes, los señores de allí de Salsa, se invitaban unos a los otros, ahora vamos a falar espanhol, convidávamos uns aos outros, vamos a tomar café. E depois aí nessas alturas decidiam grandes coisas contra o pequeno. Que era isso assim. Depois da guerra, agora uma pequena passagem, depois da guerra civil aqui na Espanha, nós fomos tocados ao máximo, quase como eles, porque as matérias-primas que eles não tinham, tínhamos as nossas. Farinhas, tripa, para os embutidos, para fazer os chouriços, era tudo. Sabão, não? Sabão também. Olha, um dos primos meus ficou, que morreu, aqui mais acima, num poço desses que a água faz, na rocha. Nos tempos passados servia para curtir as peles. Os antigos, sabe, os antigos peles. Pois, estes caminhos que estão aqui feitos eram para transportar as farinhas e os trigos que eram moídos aqui, por esses caminhos com animais. Não vinham por ali, iam aqui onde estavam as vacas. Por um caminho que a gente vai apanhar agora daqui que passa. E eu estava onde? Estava na guerra, depois da guerra. O sabão. O primo meu, com um saco igual a este, cheio de sabão, caiu num poço desses, porque lhe deram um tiro. Não o apanharam, mas ele caiu para dentro do poço. O gajo que deu o tiro com o vestido que tinha matado, não o matou. Ele é que morreu afogado lá porque o sabão começou a funcionar dentro da água. Quanto mais ele se mexia, mais sabão fazia, mais ficou lá afogado. E o pai dele tinha levado um tiro na cabeça. Veja bem, o guarda fiscal que o matou com um tiro na cabeça nunca teve pontuação nenhuma na carreira de tiro. Era um brutalhão, não sabia tirar. E aquela vez atirou ao gajo e deu-lhe na cabeça. Ó, velhote. Sabe como é que é? O matou de Minas, porque isto aqui está muito carregado de minério. O urânio aí é aos montes. Urânio, veja bem. Mas foi explorada. Foi explorado, sim senhora. Lá, grande. Então metiam
os cadáveres até vivos para nós não temos. Os paus atrás aqui, estou a dizer, vão para a pedra. Está tudo a fazer o caderno. Os paus, aquele balanço, outra vez, levantavam a pedra para virar a pedra lá por aqui cai. E o fumoleiro sempre como é que estava. Também? Sim, sim. E então, a gente fazia, havia umas estrias, assim, era cortada como um raio de sol, sabe? A gente trazia um raio assim, depois outra assim, depois cortávamos aquilo que estava para ter um bolo. Nos aniversários, fazíamos assim. E era por isso que a farinha que saía. Então, era muita, dava uma outra aqui por cima. Aqui havia um eixo, vinha cá acima. As águas entravam aqui por baixo, faziam andar. Com a pressão, faziam um eixo que estava aí, faziam andar. Temos um outro muito lá embaixo e ainda temos lá as cramalheiras. As rodas dentadas por... Ainda lá as temos embaixo. E com vocês estão a ver uma outra ainda daquele lado além? Pois é. A outra daquele lado. O meu problema era pôr as pessoas a passarem aquelas duas pedras que estão ali. Sabe que o fato é que perigoso, ainda está a alga, aquela alga no fio, escorrega muito. Mas aquilo é malta. Ao servir, chega assim aqui da licença. Chega assim aqui, é esta assim, em cima da. Aí em cima, só se põe no final. E no final, quando a comida ainda está quentinha, ela apanha com uma coisa, sabe, não chega a ferver. E então deita-se. Mas calda dela, então. Depois entra a acompanhar um bocadinho das postas deste peixe, que seja barro, que seja carpa, tipo peixe de rio, por exemplo. Este tem peixe, este Tem. Agora tem um bocadinho menos, já vou dizer porquê. Porque temos um açude aqui, não deixam fechá-lo, e tem uma certa época de fechar. E temos um outro em segura, que ninguém os proíbe de fechar. E o peixe não sobe do tejo para cima. E as pessoas vão, quando ele está a saltar para passar, com as pessoas com os cestos, com os cavalos, e apanham não ali, simulação da corda, passar à corda. Sim. E então passamos a lá uns coisas de ferro, que eu pus já lá atrás, para a corda não sair, e a corda está aí 5 ou 6 dias. Esperem que haja eventos, não é? E depois, quando cá chega abaixo, eu para ver como é que está, epá, as andorinhas da rocha, ali em cima, aqui em cima, pegadas umas às outras, aqui balançam-se, ali aqui é um regalo para ela. Não tem que rocha. E aqui é caminho para aquela para onde você vem, já está aí um caminho aí assim, devia estar aberto, sabes, que não havia outra coisa, não sei se devia estar, então por aqui não, daqui a pé daqui às árvores demorava quanto tempo? Um quarto de hora. Um quarto de hora. Vamos lá então. Vamos lá, está a fortaleza, não sei lá. Sim. Era folha redonda. Sabe ir embora? Sim, mas ela é independente, o caminho está marcado, ela decidiu separar. Então não é para esperar. Isso não é bom sinal, pá. Pois não. Não, ainda vou para a frente. Não. E não sei se já contei, se alguém ouviu, a história deste castelo. Este castelo não é Castelo de Penafiel que chama, porque ali ao lado está uma vilazinha que chamava-se Vila de Penafiel, onde estão lá os alicerces todos. Mais baixos que estes, assim, mas estão lá os alicerces, que era Penafiel. E quando os templários, instalados ali em Alcântara, que era a Ordem de Alcântara, vinham nesses povos a apanhar, a pedir impostos, as populações revoltaram-se e deixaram de pagar, fugiram, deitaram fogo ao que tinham e refugiaram-se aqui. E eles depois, mais tarde, para aqueles que não refugiassem, deitaram abaixo a vila de Penafiel. E depois começou a partir de o Castelo de Penafiel, mas não era, o nome dele não era esse. O nome dele era Raca Raquel. O nome do castelo é Raca Raquel, que é a filha de um sultão. Este tal sultão, a religião deles nos árabes é o varão, o filho que é para suceder ao pai, para ser o macho da casa. Mas como não tinha, só tinha filhas, ele tinha uma filha que era assim mais rapazona e começou-lhe a dar a arte de guerra, montar cavalos, não sei o que mais, mexer armas, não sei, para se defender. E então ele este tal sultão fez-lhe o castelo aqui. E tudo isso está nos arquivos ali, em Alcântara. A gente vai aos arquivos de Alcântara, podemos levar a Maranda connosco, que temos que fazer. E então eles abrem a porta à gente, com amabilidade. Se por acaso algum de vocês por lá for um dia a Alcântara,
peçam a Irmandade. Vão falar com a Irmandade. Chegam ao padre, procuram o padre. Depois o padre diz quais são os homens da Irmandade. Têm as portas abertas. Os homens estão lá, formaram uma Irmandade eles mesmos para defender o património que tinham e para dar a demonstrar, para dar a conhecer a quem pede, a quem não sabe. Nós sabemos isto, vamos lá e temos as portas abertas sempre. Mas está lá em cima. Está bem? Cá está a famosa. Centro. Para apanhar os restos. Para apanhar o resto. Nada ficava atrás. Mas era porque, desculpa, que eu não vi isso. Vinho. Ah, Porque aqui havia muito vinho. Pensaram Tudo isso aqui estava plantado de vinho. E daqui, do outro lado de Espanhol também. E depois, como houve, segundo as informações do livro que ele tem, uma grande... Perdão. Já está. Já cá está também. Como é que é o nome? Filoxera. 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 Eu E nasci então, quando isso aconteceu, houve várias epidemias. Está tudo alegre. atrapalhado. E então, o Marquês de Pombal mandou arrasar toda a vinha. Mandou arrasar toda a vinha para acabar com a doença. Aquilo era um homem decidido. Não sei se o que eu vou dizer vai fazer mal a alguém, não sei, mas olha, não é por mal. Dizia respeito à igreja. Para ele, os padres não davam resultado ao país. Não davam resultado ao país, não davam benefício. Não produzia nada. Não produzia nada. E ele tratou-os muito mal. Então, foi nessa altura mais ou menos que eles fizeram isto, como vocês estão aqui a ver. Essa está aqui picadinha, não é? Vem aqui, vai aqui. Vinha aqui assim. Eles esmagavam aqui, mas ela ia cair lá. Depois levava a pinga para casa. Para batizar lá em casa. Sim. Na casa da avó dessa menina que está aí atrás, na parte de baixo, segundo as informações, não é nessa ou noutra, havia uma com mais também. Só que foram tapadas para dar jeito à casa, não é? A casa fez-se uma arrecadação, fez-se uma despensa, fez-se um quarto para o filho varão dormir cá para baixo, para não estar lá muito ao pé da filha. Não é? Os rapazes eram sempre castigados. Nós íamos, a minha irmã, uma grande amiga da Catarina, tudo bem. E quando nós vinhamos de casa, vinhamos de casa ao meio-dia, às vezes não havia lá nada, havia lá um pedacinho de toucinho assim frito, saímos da escola para o meio-dia, comer a bucha. Eu ia sempre à frente, apanhava sempre eu, ela ficava a ver navios. Voltava para trás. É, Catarina, anda para cá. Ia para a mãe dela. Então já comeste? Já comi. Anda, comeste, não, vamos lá. E então ela sabia que estava sempre um bocadinho de pão e chouriço, um bocadinho de pão e queijo, à espera dela lá. E como é que é? Porque eles tinham outra possibilidade. Os meus pais já não tinham. Mas eles tinham terrenos, que deixaram, os cereais, e eles iam cultivando, iam andando. Portanto, nós não tínhamos nada, tudo o que tínhamos era que se ganhava dia a dia. Chamava-se a jornal. A jornal. Era os braços para trabalhar, não é? Para trabalhar. Portanto, vejam bem, isto é uma parte já, tudo o que não tem vergonha nenhuma, ao contrário, faz-me bem. Dá-lhe Dizer às orgulho, não é? pessoas, sim, o orgulho enorme de dizer às pessoas de onde viemos, o que fomos e o que somos. Podem ter certeza que é uma alegria profunda que eu tenho aqui, de estar aqui a falar com vocês.